ok? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, IFCast Campus Calama. E hoje nós estamos entrevistando o professor, que ele vai fazer a apresentação dele. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Marcos Fonseca, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura do IF Calama, Portugal de Calama, certo? Vamos compartilhar um pouco aqui os saberes sobre o projeto do Pré-ENEM, sobre o projeto da oficina, todos os projetos que desenvolvemos aí, que o IF desenvolve com a comunidade interna e externa. Muito bem. Eu pedi para que o senhor faça uma introdução básica, né, de como que surgiu o Pré-ENEM, o projeto, né, esse projeto que surgiu, né, como que surgiu o projeto do Pré-ENEM, né, a partir de quando também? Surgiu assim a partir da relação com o professor Wagson. Eu lembro que quando foi o sorteio para a nossa prova de didática, né, quando o professor vai passar pelo IF, você sorteia o conteúdo e vai fazer a prova de didática. E eu lembro que quem sorteou o meu conteúdo foi o professor Wagson. Até hoje eu lembro, orações coordenadas foi o conteúdo da minha prova de didática. Só que eu fui pro campus Guajará e o Wagson já foi pro campus Ariquemes. Tempo depois nos encontramos no campus Ariquemes. Aí eu cheguei com ele com a ideia de a gente desenvolver um projeto, porque a gente já ficávamos, né, no campus durante a noite e falou, cara, vamos fazer um projeto envolvendo um Pré-ENEM, assim, mas com um público externo. Aí ele falou, Marcos, eu já tenho um projeto. Aí ele já tinha um projeto num espaço que o campus Ariquemes desenvolvia lá na cidade. Era o espaço da EJA. Ele tinha um grupo de 30 alunos. E aí a gente começou, no primeiro ano, começamos o trabalho, ele continuou o trabalho de matemática e eu entrei com a parte de redação. No ano seguinte, levamos a parceria para a SEDUC. Aí a SEDUC conseguiu o auditório Ariquemes e aí de 30 a 40 alunos, por incrível que pareça, 1.100 alunos eles colocaram no auditório Ariquemes. Eu fiquei surpreso. E ó, cacetada. Aí assim, o que aconteceu lá, acontece muito aqui também. Ao desenvolvermos esse tipo de projeto, a gente tem que estar preparado para o seguinte, tem aquele momento da empolgação. Então assim, aqueles 1.100 alunos viraram 500, que foram do início ao fim, mas do início ao fim mesmo. Aqui, no campus Portugal de Calama, sempre quando abrimos o edital, vamos lá, o espaço do auditório comporta 240 alunos, 250, 380 inscritos, certo? A gente deixa um cadastro de reserva. Aí esse grupo tem um momento de ascensão, mas também tem um momento de queda, certo? Por quê? Isso é normal. O menino começa lá no mês de maio, né? Abril, naquela empolgação, abriu a inscrição para o ENEM e ele começa a se preparar. Só que tem outras demandas, principalmente o aluno do terceiro ano. Por quê? Porque tem que viver outras coisas. Além de você se preparar para o ENEM, tu tem que viver intensamente outras coisas que muitas vezes a universidade não vai te dar. Participar de uma quadrilha, participar de um desporto, né? Aqui no IF é bem interessante como o aluno ele é iniciado na questão da pesquisa. Então, assim, é uma formação integral. São vários chamados e, por incrível que pareça, tem muita gente que consegue viver plenamente esses chamados. Então, a queda na participação, ela é natural, certo? Só que, assim, esse ano, nós desenvolvemos uma estratégia diferente. Vamos desenvolver o projeto do Pré-ENEM a partir do segundo semestre. Então, assim, por enquanto, nós temos 2 oficinas de redação, uma na quarta, outra na quinta, que também, assim, como o auditório está sendo usado para o preparatório para a SEDUC, CESAL, eu fui abrir para o auditório. Aí o que aconteceu? Mas, assim, foi algo bem feliz. A demanda foi muito grande. Eu não fechei o formulário rápido, aí foram 180 inscritos. Só que assim, quando eu vejo o perfil dos inscritos, eu já verifico a questão da flutuação, então não me empolgo muito. Só que o perfil era bem homogêneo, muito aluno do Carmela, muito aluno do Major, muito aluno do Brasília,
certo? Alguns alunos dessa escola Mineiro, certo? E 50% alunos do campus. Então o que eu fiz? Eu dividi os 2 dias, é cansativo. Tem até uma história para contar sobre esse lance de ser cansativo. Eu dividi em 2 dias, 2 noites, quarta e quinta. Então quarta é o dia dos alunos de fora, os externos, e quinta os alunos internos. Aí lembra da história do grupo de flutuação, assim, tipo, a galera arrefece, ou seja, sai, passando aquele período da empolgação, a galera começa a faltar. Pois é, esse ano tá sendo ativo, porque os caras não estão faltando. Eu tô doido para transformar os 2 grupos num só, mas eles não estão faltando, rapaz. E quando faltam, é um texto no WhatsApp justificando. Professor, eu já nem abro assim, depois que termina a aula, vem aquelas mensagens justificando a falta e tal. Aí eu lembro da história, vou te contar a história do cansado. Última quinta-feira, foi quinta-feira? Foi quinta ou quarta. Cansado, fui buscar minha filha na creche e lá a diretora queria a reunião e eu apressado e na hora de voltar a gente pega esse trânsito, de vocês atrasar um pouquinho, você pega o trânsito da Calama e o trânsito da Calama demora. Eu falei, o que foi que eu arrumei pra mim? Deixa eu te contar, tem uma faixa de pedestres aí eu olhando uma aluna, ela até namoradinha de um aluno de química. Ela cruzando a faixa, sabe quando tu vê o aluno apressado, afobado, cansado, dando aquela suspirada? A aluna do Murilo Braga. Ela tava vindo pra oficina, rapaz. Aí eu fiquei olhando, rapaz, na igreja a gente tem uma expressão que chama-se epifania, que é um momento assim de uma revelação, de uma luz assim. Pra mim aquilo foi epifania, assim. Eu fiquei olhando assim, cala a boca, não reclama. E ela tá vindo do outro lado da cidade, tá vindo lá da 7, pegou todo o trânsito, tá toda afobada, se duvidar, nem lanchou para vir assistir tua oficina. Tu tá no carro com ar-condicionado, não, reclama não. E assim, tá sendo muito positivo, eu tô percebendo esses meninos muito assim, empenhados, e sabem qual é o resultado disso tudo, sempre. E é incrível, assim, o IF, ele dá essa resposta. O resultado são as boas notas, o bom desempenho. Ano que vem a gente vai dedicar um espaço aqui, até está falando do convite, a gente vai dedicar um espaço aqui para a gente ter um momento no IF que o menino vai chegar, o egresso vai chegar e vai colocar a nota dele na prova do Enem, em qualquer prova que ele faça, a nota dele em redação, qual é o curso que ele entrou, sabe? Ele anotar e escrever o nome dele, para um tempo depois ele voltar e perceber que o nome dele está lá, de alguma forma. E o aluno que entra no primeiro ano, né, e falar, poxa, quais são os caminhos que eu tenho aqui, né? Aí ele vai ver que o caminho dessa formação, de se preparar para os vestibulares, é mais um dos caminhos que ele tem aqui. Isso. E possivelmente um caminho para o sucesso, né, também. Um caminho para o sucesso. O grande sucesso dos IEFs é essa diversidade de caminhos, assim. O menino sai daqui... toda vez que eu vou falar do IEF, eu falo de uma frustração que eu tenho é um sonho ainda, de ter um filho meu estudando aqui. Porque de um filho meu que estude com professores em química, esses professores são dedicados, que ensinam o menino a pesquisar, a fazer pesquisa, a gostar. O grande lance assim, é gostar. Normalmente essas coisas você desperta na faculdade, né? É sempre aquele professor tipo, mas se você consegue despertar antes, os teus caminhos já são muito mais assim, direcionados e seguros. E no IF é isso. Tem o mesmo menino que está voltando agora do GIFRE, certo? Ele já está voltando se inteirando do material de pesquisa, ele já está voltando se inteirando do material da oficina de redação. Então, assim, é ensino integral mesmo, é integral na sua plenitude. Uma pergunta também é não sei se vocês conseguem agora ter um resultado desse cursinho. Eu sei que nos nossos alunos do IF, né, a gente tem os resultados, mas e os de fora? A gente tem esse resultado deles para ver como é que eles se saíram no Enem após o preparatório do Instituto? Pois é uma preocupação que eu tenho é a seguinte: esses meninos, o que acontece? O santo de fora sempre faz um milagre que o de casa faz, mas não nomeia. Então, assim, esses meninos vêm de escolas que têm excelentes professores. Aí a primeira coisa que eu faço, que eu peço a eles é o seguinte: são duas coisas.
seja qual for o teu resultado, primeiro, tira esse estereótipo de que você, quando você sair a redação do Enem ou a própria nota do Enem, você vai mandar só acima de 900, essas coisas que as pessoas veem nas redes sociais e querem dar muito destaque a isso. Seja qual for a sua nota, você vai mandar a tua obrigação. Manda a tua nota para mim e manda a tua nota e um agradecimento longo para o teu professor do teu terceiro ano, certo? Reconheça o trabalho que ele fez com você, sua escola, certo? Eu só quero a sua nota. Esse ano eu fiz isso, eu tive essa preocupação. Reconheça que a sua escola teve a contribuição e manda para mim só para que eu tenha um dado, um retorno, o resultado, certo? Eu não vou. Se você quiser participar do banner do IFE, pode ser, tudo bem, mas acima de tudo é para a gente ter um controle interno, certo? Que é importante isso, o resultado, porque a turma é muito diversa, muito diversa. Então, assim, ano passado tinha menino do Candeias, da escola Carlos Drummond de Andrade, Candeias. Então, assim, eu terminava às 9 horas em ponto, porque o cara fazia um movimento quase que pendular, sabe? Ele ia chegar lá em Candeias tarde da noite, então... E eu já vi muito, assim, indo buscar meu filho nos cursos. Eu passando no centro da cidade ali na 7, 10 horas da noite, 10 horas também estou exagerando, né? Mas lá pelas 9 horas eu encontrar menino do ensino integrado pegando o ônibus. Eu já saí para caminhar 5 horas ali no CPA e vejo o aluno do IFRO 5h30 indo para o ponto de ônibus. Então, assim, a comunidade ela batalha muito para as coisas, batalha mesmo. Eu acredito que seja um perfil, né? Digamos, acho que você estava falando de certas desistências, né, ao longo do curso, né? Mas acredito que cada vez mais, acho que da pandemia para cá, nós tivemos um resultado de frequência e, digamos, constância também, né? E perseverança nesse parâmetro de estudo. Foi bem diferente, bem assim, diferente. Durante a pandemia, no finalzinho da pandemia, quando a gente começou a flexibilizar. Eu lembro que eu convidei 10 alunos, 15 alunos, para a gente dividir o espaço, deixar uma distância super segura aqui na incubadora mesmo. O diretor Léo cedeu um espaço, colocou um quadro negro aqui, dava para fazer. Rapaz, são coisas que só acontecem no IF. Você, numa semana, falar, rapaz, eu estou precisando de um espaço para fazer uma aula e tal, um espaço, e o diretor mandar colocar um quadro num espaço como esse, que eu acho assim super luxuoso. E aí nós fizemos. Aí o que aconteceu na pandemia? 5 alunos. Não sei se foi o receio, mas a gente manteve a distância. 5 alunos. O Vitor, a Alana, sei o nome de todos. Todos os 5 tiraram acima de 900. Aí eu acho que essa projeção, e eu destaco, isso é uma coisa assim que eu faço questão que o IF divulgar seus resultados. Aí eu divulguei, mas rapaz, divulguei mesmo. 5 alunos no curso de redação, 5 notas acima de 900. Aí projetando o outro ano, que foi o ano passado, já teve um boomzinho, sabe? Um crescimento. Porque eu acompanhei o do ano passado, realmente foi. E esse ano eu vou te dizer, as turmas de química que nós temos, as turmas de edificações, tem um terceiro de edificações bem, corre atrás mesmo, eletro, terceiro de eletro, meu terceiro de eletro, informática, tem rapaz, espere resultados. Eu percebo isso, a pegada do aluno, o jeito, a postura. Esperem resultados que terão. Então nós teremos aí uma surpresa, né? Mais um ano, né? Acredito que os resultados também serão bem significativos relativo ao ano passado, que nós estávamos voltando de uma pandemia, né? Então, e foi muito bom. Ou seja, ao longo do curso nós estamos, após pandemia, nós vemos que tem uma gama, uma sede de conhecimento, de estudo, até porque eles ficaram muito tempo em casa. Eu acho que esse tempo fora também eles estão valorizando mais, né, a questão do estudo. Então, outra pergunta aqui, além de português e matemática, quais foram as outras disciplinas que fazem parte desse prêmio? Bom, aí esse ano vai vir com força total. Professor Miguel, professor Nilcinho, certo? Nós vamos organizar os professores do núcleo de ciências da natureza, os professores do núcleo de matemática, do núcleo de linguagens, todas as disciplinas. Esse primeiro semestre
eu estou trabalhando a oficina porque no segundo semestre não tem muito como você trabalhar a estrutura. Então os meninos vão para o segundo semestre já sabendo montar um texto. O que vai ser trabalhado? Temas. Ele vai beber da filosofia, da sociologia, do Cássio, da Gedeli, do Raimundo, certo? Vai beber da história lá do Jorel, correto? Então ele vai beber da parte de ciências humanas para poder melhorar seu texto. A parte de ciência da natureza do mesmo jeito. Então assim, segundo semestre, a oficina dá um passo para trás, vira banca de redação, ou seja, eu vou começar a aceitar só os textos prontos, e aí eu vou agendar com alguns alunos uns atendimentos, e 1 ou 2 dias na semana, aula, revisão, que aí já é a reta para a prova do Enem. Sim. Antes da pandemia não tinha? Tinha. Antes da pandemia, tinha sim. Antes da pandemia, eu lembro do primeiro aulão Enem aqui, né? A equipe estava completa e tal, teve um desempenho excelente. Dá sempre aquela queda, e aí a gente vai aprendendo, né? Dá sempre aquela queda na reta final, que é, por exemplo, o menino está vivenciando o terceiro ano, aí ele precisa fazer estágio às vezes, tem N motivos, né? E assim, é interessante que tudo isso nasceu, principalmente o banner da redação, que os meninos gostam muito. Nasceu de um comentário que uma aluna fez, assim. A menina passou, eu acho que 2020, passou o ano todinho aprendendo redação comigo. Aí quando foi, saiu o resultado da prova, aí ela posta a nota dela num banner de uma instituição privada. Rapaz, eu sou ciumenta. Aí ela mandou um agradecimento no Message do Face, né? Agradecendo. Aí eu, engraçado, tu teceu um textão agradecendo a instituição X e tu disse que aprendeu comigo. Aí ela me deu aquela resposta bem concisa. Falou, professor, o IFRO não faz banner. Aí eu falei, verdade. Aí a gente começou a ter essa preocupação para estabelecer uma divulgação, né? Olhar o que os outros estão fazendo. Só que é claro, diga-se de passagem, não menosprezando o banner dos outros, mas o nosso é mais bonito. Sim, com certeza. Nossa, é mais bonito. Eu sou crítico. O Vitinho aí é da área gráfica. O nosso é mais bonito, cara. O nosso tem uma parte gráfica mais bem trabalhada, assim, sinceramente. Claro que os outros estão melhorando, mas... Isso engrandece, acredito, cada vez mais o nome da instituição também, né? E valoriza bastante o nosso instituto. Então, a gente vai falar agora um pouco das inscrições, né? Como é que o aluno pode se inscrever. Esse curso também é voltado somente para alunos ou a comunidade externa também pode entrar para fazer o cursinho? Então, nós vamos dividir, a princípio, a comunidade interna, mas a gente vai dividir meio a meio, porque são 260 lugares no auditório, certo? 260 lugares. A gente pode dedicar 100 vagas para a comunidade externa ou um pouco mais, dependendo da demanda, porque muitas vezes a comunidade interna ela já se vê contemplada nas aulas do dia a dia, então alguns não fazem a opção de não participar, certo? Agora a externa, eu estou te falando, toda vez que a gente abre, tem os meninos do João Bento que vêm assistir a aula aqui, tem um grupinho do João Bento, tem um grupinho do Brasília, Major, Murilo Braga, certo? Tem uma galera que vem de todos os lugares da cidade para assistir o aulão. E nós vamos abrir agora no segundo semestre, julho, agosto. Aí as inscrições já estão correndo ou vão... Não, nós vamos ainda divulgar. Aí nós vamos divulgar nas redes sociais do IF. Vai ser um projeto estilo FIC, sim, certo? Com cadastro, com edital, tudo certinho, com uma lista de reservas, para justamente a gente evitar essa flutuação. Então vai ser no estilo do que está sendo o projeto da SEDUC. Ele vai ter uma faixa etária mesmo, ou digamos, as pessoas de os 40 que querem entrar, né? Não, tem essa realidade, nossa. Tem muita gente agora que os 40 anos estão querendo cursar uma nova você bateu colocado agora. É muito comum, né?
pessoas de 40, 50 anos, também não vou perguntar a idade do pessoal, mas gente mais velha, se inscrever no curso e fazer. Por exemplo, na oficina de redação tem 2 senhoras, acho que aproximadamente 40 anos, não é senhora, mas 40 anos, não são alunos do terceiro ano e estão fazendo o curso de redação porque querem fazer o Enem. Certo? Para até mudar de profissão. Exatamente, e é muito comum. Mãe de aluno, pai de aluno fazer o curso. Sim. Você estava citando que vem um aluno de outra escola, acredito que são aqueles alunos que não conseguiram muitas vezes entrar no IFRO, né? Acredito que vem... Ei, você pegou nesse universo, assim, nessa construção mitológica que o IF tem. Sabe o que eu brinco em sala de aula, na turma do de fora? Quando eu passo a lista de frequência, eu digo assim, quem não faltar vai ganhar um tour pelo IFRO. Aí eles ficam rindo assim, mas eles têm isso. Acaba a aula, ou no intervalo, eles vão dar uma volta, eles ficam olhando assim. Porque a gente já está acostumado, mas eu não sei se vocês lembram do primeiro momento que vocês entraram aqui. Cara, isso aqui é uma estrutura fora de série. Enquanto estrutura física. Quando você começa a entender as estruturas humanas, é que você fica mais admirado, assim. O menino, ele vem de fora e fica olhando assim, nossa. Até você fazer um comparativo com as realidades das escolas municipais, estaduais nossas aqui, né? Isso aqui é uma estrutura muito bom assim, primeira classe, né? Isso. Bom seria que abrangesse mais, né? Em cada houvesse mais polos do IF em Porto Velho. As inscrições, elas são gratuitas? Eu sempre brinco assim, ó. Quando os meninos falam assim, o curso é de graça, eu falei, mano, é que nem tu pedir uma pizza pelo iFood. O fato de tu pagar antes não faz a pizza ser de graça. Então, todo serviço público não é bem de graça, né? Tu tá pagando. Então, tu, querendo ou não, quando tu ocupa uma vaga, então é um investimento que tu tá ocupando. Tu não pode desistir. Certo? O de graça é de graça só. O público ele é pago. Só que através dos impostos. Exatamente, através dos impostos e tal. Tem todo uma. E cabe a cada um mas, tomar assim, de posse e volta, né? Mas essa pergunta é pertinente. Hoje mesmo não, né? No início do curso de redação, o menino fez uma série de perguntas sobre a oficina aí. Então, professor, como é que eu faço? O horário, o preço? Aí eu falei, não, meu filho, não tem preço não. O preço é a sua frequência. Tu vai desistir? Não, então isso é o preço. Né? Mas é uma instituição pública. Certo? O preço é o tempo a mais, né? Que ele vai o sacrifício que ele. É o sacrifício. Da hora que ele poderia estar descansando. E é interessante assim, ó, as realidades são muito diversas. Do mesmo jeito que tem um menino que a mãe veio deixar de carro importado, tem aquele menino que a mãe vem de bicicleta, deixar de bicicleta à noite, antes de terminar a oficina, tá lá esperando, como eu já reparei também quando não tinha a refeição cedida pelo IF no contraturno, a mãe vinha deixar marmita pro menino, vocês já viram isso, né? A mãe deixando a marmita ali na frente, o menino vai lá buscar a marmita para comer. Então, assim, eles vêm de longe. Teve um pai que falou bem assim, professor, posso? E aquela gentileza, né? Aquela gentileza assim que as pessoas acham que a educação, aquele respeito que a comunidade tem pela educação, que as pessoas dizem que passou, não passou não. Semana passada um pai todo educado falou, professor, minha filha é do IF, ela já é do IFRO, mas eu rebolo pra caramba pra ela vir fazer o curso na quinta-feira. Tem como, por gentileza, o senhor deixar ela assistir a aula à tarde, na quarta-feira? Que assim já fica menos contramão para mim. Ele falou com tanta solicitude assim que eu nossa, eu me senti assim, vou pensar no seu caso, encaminho o e-mail. Não, mas eu falei, não, tranquilo, senhor, tranquilo. O curso do pré-ENEM é voltado somente para alunos de escola pública ou quem estuda em escola particular pode se beneficiar também, né? A preferência, assim, a vocação do IF é atender os grupos de vulnerabilidade, certo? Aí o que acontece? Uma vez que esses grupos foram atendidos, os outros normalmente tem espaço para todos. Normalmente quando você estabelece
você estabelece um prazo de inscrição e você fecha, né? Aí, foi-se o tempo que a gente tinha aquela ilusão de, por exemplo, comportam 260 alunos, certo? Aí nós fechamos a inscrição com 300 alunos. A gente já fez isso de convocar para a aula inaugural os 260. Aí o que acontece? Muitos espaços vazios, porque aquela empolgação, né? Uma inscrição feita pela internet, para muitos, infelizmente, não parece o mesmo compromisso do que o pai chegar lá e assinar, entende? O menino está lá no celular e ele, assim como ele manda mensagens todas para o celular, ele preenche tolamente um formulário de um curso como esse. Então, assim, 300 inscritos, normalmente a gente chama todos. E aí, nesse meio, tem alunos de escola particular, tem alunos que já estão fazendo faculdade, alunos da Uni. A primeira turma que nós montamos, toda a aula da terça-feira, eu lembro que tinha um professor com um uniforme de uma escola particular que ele vinha assistir a aula de matemática dos meninos. Eu reparava, ele sentava e assistia a aula. Ele era professor, mas ele vinha assistir a aula. Tinha essas... Rapaz, isso achei que... Então a gente vê que tem muita versatilidade, muito, né, o público ali é um público geral mesmo, geralzão mesmo. E a questão da escola particular, por preferência das escolas públicas, a gente não tem como fazer realmente esse filtro, né, com só um formulário simples, né, que é feito de inscrição. E a desistência, às vezes, assim, posso até usar a expressão, a apatia, ela independe do público e do privado. Às vezes o público não tem essa apatia e vai até o final. Às vezes o cara vem do privado e vai até o final. Assim, o que importa é... Eu até falo para eles assim, vocês vão partir de momentos diferentes, mas se Deus quiser nós vamos chegar todos juntos. Tem uns aqui que sabem, tem a base, certo? Parte do que eu estou ensinando aqui você já sabe, então tenha paciência. Vou chegar no avançado. E tem gente aqui que não sabe a base. Então nós vamos partir de momentos distintos. Mas se perseverarem, né, nós vamos chegar juntos ao mesmo ponto, ao mesmo objetivo. Tem muito isso. Então, né, a questão também vai ser divulgada, então, vai ser divulgado. Os horários, dias e horários já estão estabelecidos já? Tá. Não, nós precisamos da questão da disponibilidade do auditório maior. E ele está em uso agora para o projeto da SEDUC. Então, assim, por enquanto, nós temos um dia só, 2 dias, que é a segunda e a sexta. E, possivelmente, na segunda e na sexta, deve haver eventos agendados e tudo mais. A gente tem que ter um jogo de cintura, flexibilidade. Por isso que, assim, a primeira coisa que nós criamos quando montamos o projeto é um grupo de WhatsApp para manter os alunos informados. Exatamente. Certo? Que é imprescindível, né? Até para não perderem a aula, né? Uhum. Toda essa situação. Então, uma pergunta mais assim, a questão que mandaram também era sobre, só curiosidade mesmo, né? Pra gente encerrar aqui. Se o senhor não fosse professor, qual profissão que seguiria, né? Eu não sei. Não vai professor. Não. Pois é. Eu vou lhe falar assim. Eu fiz o magistério do Carmela. Então, assim, a minha primeira formação não foi para professor, não foi nível superior. Esse curso técnico que os meninos têm, eu fiz, só que era chamado de magistério. Então, assim, meu primeiro emprego mesmo foi como professor de 1ª a 4ª série. Eu dei aula para o professor Saulo. Nós temos, os professores, eles têm uma dedicação ali do seu tempo, da sua mentalidade. O aluno em si, ele não é muito fácil, né? Muitas vezes vivemos ali desafios cotidianos, né? Só que no qual, quando nós vemos o resultado do nosso trabalho, que é as notas, né? Eu acredito que é muito engrandecedor para os professores. Acredito que para o senhor também, né? A parte do cansaço e tudo, para que eu fui inventar, né? De fazer isso. Mas quando os amigos da gente, quando eles se referem a gente e sabem que a gente é, pelo menos comigo, né? O Marcão agora é do IF, né? Tá na mãe agora, porque eles acham assim que a aprovação no concurso federal é aposentadoria. Não é não, cara, não é não.
A gente sai de uma realidade. Você sabe quantas aulas eu dava por semana? Antes de entrar no IF, eu dava 60 aulas. 60 aulas. Até sábado, domingo, dava 60 aulas. Então, assim, é cansativo? Mas assim, é incrível a estrutura que nós temos. Eu sempre falo assim, a estrutura que nós temos você tem um cuidado que a direção de ensino tem ao tratar com você, ao lidar com você sobre os projetos, sobre as demandas, certo? Você é tratado com respeito, por alguns até com admiração. Os colegas têm essa né? A gente que convive muito assim, a gente tem esse respeito mútuo. E isso dá um norte para que cada um, e é uma competição saudável, assim. Eu já falei isso em uma formatura. Eu nunca trabalhei numa instituição onde fosse tão difícil competir para ser bom professor. Tem muito bom professor por metro quadrado aqui. Tá entendendo? Assim, não é só bom professor de dar aula, mas bom professor que cativa aluno, que cria aquele laço com o aluno, que o aluno chega em casa falando do professor. Tá? Então, assim, a competição aqui é muito ferrenha. Se você acomodar, se você ficar, sabe, só no lance de dar aula, você acaba se tornando obsoleto. Sim. Se isso te incomoda, então tu não acomoda. Então, você é obrigado a estar inovando, estar buscando, certo? É interessante a dinâmica aqui. Porque agora nós estamos vivendo aí na era da inovação tecnológica e tudo, então eu posso falar de um filmezinho que eu tive essa ideia do podcast e quando eu vi vocês falando, eu falei, cacete, era pra eu ter tido essa ideia. Eu tô te falando, eu tive essa ideia do podcast. Eu falei, cacete, e eu assisto muito podcast, eu ficava falando, poxa, no IF eu poderia ter. Sabe quando você tem uma ideia, mas você deixa de lado, aí chega alguém e fala, essa é uma ideia, e você fala, nossa, a ideia é excelente. Mas precisava de um pink. O que eu sei. Eu mal saberia, né, que aquelas duas estavam tramando, era formar um podcast. Ó. Né? Muito bom. Precisava de um pink na vida dele. Excelente ideia, excelente. E aí a gente chamou o Vitor, quando a gente chamou ele também falou, mas eu tava pensando nisso. Olha aí. Né? Então, excelente ideia. Então, na questão voltando para a sala de aula, nós vivemos, eu falo isso muito também, tanto para os outros professores quanto para meus alunos, né? Vivendo uma era de muita inovação tecnológica, muita inovação informacional. E isso nós temos que trazer também, acho que, para dentro de sala de aula. Meus alunos me cobram assuntos atuais ali que eu falei assim, gente, vou ter que estudar para poder passar isso para vocês, porque além de não estar muito na nossa ementa, mas eles pedem ali um conteúdo específico com uma área ali que eu ainda não tenho tanto conhecimento, porque é muito inovador, é muito novo, né? Tá tudo muito novo. Então acho que acredito que se o professor quiser ali sobressair e não tornar obsoleto ali, acho que eles têm também que estar ali se inovando também profissionalmente. Tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Né? Acho que o professor é só receber inspiração divina, não, né? O ex-diretor falou, o professor que deita na cama do seu próprio nome está fadado a se tornar obsoleto, ele dizia. O professor que deita na cama do seu próprio nome está fadado a ser obsoleto. Sempre dizia isso. Para a gente encerrar nosso podcast, eu queria que o senhor desse umas considerações, né? Pode ser o tempo que o senhor quiser, né? Convidar também, sempre buscando ali as questões das informações e tal, onde é que vai estar as informações a respeito do pré-ENEM, né? E uma consideração à parte também que o senhor queira fazer para os alunos, para a comunidade externa também, para participar do curso do pré-ENEM. Bom, fique atento, certo? Às redes sociais do IFRO. Se você tem algum parente, um filho, um irmão, né, um colega que tenha essa vivência do IF, me informe quando abrir o edital do curso do pré-ENEM, certo? Em agosto, possivelmente em agosto. Julho, nossas férias, a gente já começa em agosto. Uma semana nós abrimos o edital, na outra semana já iniciamos as aulas. Então vai ser tudo muito rápido, fique atento, correto? Faça a sua inscrição, aí você está pensando em fazer o curso, tem esse tempo para ter certeza se vai realmente fazer o curso, correto? Para não ter aquela inscrição leviana. Eu vou fazer aqui só para garantir, acaba atrasando o alcance que um outro aluno tem. Então, assim, é um trabalho árduo, mas que a gente tem os resultados.
E muitos professores, antes de entrarem no IF, tinham essa lida assim, de trabalhar para Enem, e hoje a gente tem esse tempo de trabalhar no tempo que a gente pode, né? E fica até mais prazeroso, isso é bem interessante, fica até mais prazeroso. E os resultados, dentro desse prazer de dar aula, eles são bem mais numerosos. Então, assim, comunidade externa, atento à questão do edital. Agosto sai esse edital, mas em julho já pergunte sobre quando vai sair, previsão. Abriu o edital, numa segunda, na sexta já encerra, na outra segunda já divulgamos os resultados, certo? E no mais, assim, queria agradecer aos colegas que elaboraram esse podcast, que uma ideia que eu tive, mas e assim, é um trabalho interessante. Se você chegou até esse ponto da entrevista, do programa, certo? Acredite em você, acredite no seu trabalho, acredite na instituição, Instituto Federal de Rondônia, acredite nos seus professores, certo? Como eu disse, assim, é muito professor excelente por metro quadrado aqui, que é uma instituição, tem uma educação que transforma, tem uma frase, educação que transforma, certo? É até redundante, né? Porque se a educação em si, o papel da educação é transformar, correto? Mas aqui realmente a educação, ela não só transforma você, mas também ela nos transforma, certo? Então agradecemos a todos que nos acompanharam nessa entrevista, né, até o final. Agradecer ao professor Marcos Fonseca pela disponibilidade, pelo tempo dele. O professor Waxson também estaria conosco, mas devido às agendas, né, do professor Waxson, que é muito lotada, e não pôde estar conosco, né? Não teremos, né, teremos outras oportunidades também para entrevistar também o professor Waxson. Então, gostaria de convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, né? O YouTube, o Instagram. Nós estaremos postando muitas novidades também, nossos calendários aí de atividades e de entrevistados também e de temas. Então, convido você a estar seguindo nossas redes sociais e acompanhar as novidades que vem por aí.